Olá, começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o karma, né? O karma as pessoas associam a quando a pessoa está com algum entrave na vida dela, as pessoas falam que, nossa, isso deve ser karma, né? Ou quando a pessoa está presa algum atrito familiar e a pessoa não consegue se soltar daquilo, ou ela nem sente que precisa se soltar daquilo, né? Porque inconscientemente as pessoas pensam que é karma, né? Então vamos saber um pouquinho sobre isso. O que é o karma? Desmistificando a associação a apenas um peso negativo, a palavra não está ligada apenas ao sofrimento ou ao destino. Em resumo, é a causa e o efeito, ou seja, provém de lei divina que é capaz de instruir o aprendizado e a evolução do espírito. Desta forma, entra o livre-arbítrio e assim as escolhas nesta encarnação. Também podem ter influências de vidas passadas, sejam positivas ou negativas. Apesar de consciências nas escolhas, o karma não está associado literalmente à punição. Entretanto, as ações podem levar a resultados com benefícios de desenvolvimento. Devido à natureza humana, cada ação deixa marcas, sejam mentais, físicas ou emocionais. Desta forma, vícios, hábitos, crenças ou costumes são considerados karmas e, enquanto não forem resolvidos, permanecerão com o passar das vidas. Evolução espiritual. O karma vai além da ação, ou seja, também se estende a pensamentos ou palavras e a atitudes que outras pessoas aderem, a partir de um conselho ou instrução. No entanto, não deixe se enganar pelas intenções, já que influenciar o bem em detrimento de ações erradas também pode ser negativo, né? Isso está acontecendo muito. Tem muitas pessoas se passando por boazinha, que acham que evoluíram espiritualmente, mas na verdade são seres trevosos ali, que estão influenciando a pessoas com um jeitinho ali, né? Parece que está evoluído, que são coisas boas, mas não são. Porque como a gente está em uma transição planetária, os seres trevosos vão dando um jeitinho ali, né? E a pessoa tem que ficar atenta, né? Ligado ao conceito de reencarnação, algumas doutrinas acreditam na bagagem kármica que pode influenciar a próxima encarnação, considerando o lado espiritual. O karma é adquirido pelos espíritos que, no decorrer das reencarnações, passam por processos de evolução. Dessa maneira, antes de reencarnar, os espíritos passam pelo livre arbítrio, onde podem escolher as experiências que querem passar. Assim inicia-se as experiências para o aprendizado e evolução espiritual. Eu vou falar aqui alguns tipos de karma, né? O individual, esse é o tipo mais fácil de compreender, uma vez que as ações e consequências estão diretamente ligados à própria pessoa, ou seja, o indivíduo absorve para si o que também pode se chamar de ego-karma ou karma agóico. Contudo, está relacionado à vida íntima, incluindo suas emoções, caráter ou também a forma de expressar a personalidade e a afetividade. Geralmente, o karma individual é adquirido na encarnação atual. Familiar. Famílias com conflitos, desentendimentos constantes ou guerras emocionais exemplificam o karma familiar. Há um padrão de acontecimentos que passam de uma geração para outra e assim é absorvido por outros membros da família. Ainda assim, as pessoas do núcleo familiar fazem parte das escolhas espirituais, ligadas ao aprendizado ou alguma missão a ser cumprida. Entretanto, quanto mais conflitos, mais curas e evolução.
Este é um dos exemplos considerados nas constelações familiares. No entanto, o karma familiar traz um peso de crenças, emoções e comportamentos que finalizam quando há uma quebra do vínculo com a carga. Eu considero essa quebra do vínculo, dessa carga, dessas crenças que vêm de família em família, se um deles despertar, porque talvez nem toda a família desperte. E aí, geralmente, a chamada ovelha negra, que é a pessoa diferente ali, e a pessoa, na verdade, ela está tentando despertar, ela está no despertar, mas a família não aceita, né? Pode ser que nem todos os membros daquela família desperte, fica ali encravada ali, naquela situação ali, todo mundo na mesmice, no mesmo sofrimento, aí fica todo mundo junto, aglomerado, mas tem uma pessoa que não se junta, é diferente, sente que é diferente, que tem um caminho a seguir, mas a família não aceita e fica ali criticando. Karma empresarial, como o próprio nome diz, tem relação com os fundadores ou sócios de uma empresa. Ainda assim, mesmo que seja apenas uma pessoa, o karma associa-se aos padrões de ações nos negócios, sejam para elevar ou para afundar. Contudo, são as visões de diferentes pessoas que vão gerar o karma empresarial. Relacionamentos. O quarto, tipo de karma é influenciado por crenças, por experiências ou até mesmo por observar o peso de outras relações que uma pessoa pode carregar. Geralmente carregam os pesos negativos, o que reflete na vida de um indivíduo ao se relacionar com outro. Conflitos alheios, situações de desrespeito ou negativar sentimentos são alguns exemplos que bloqueiam as pessoas, ou seja, já projetam o negativo antes mesmo de acreditar em uma mudança. O quinto tipo é doença, relacionados à hereditariedade e problemas associados ao DNA. O karma de doença não está relacionado diretamente aos hábitos de vida. Por exemplo, o mal de Parkinson e o Alzheimer podem ter influências genéticas. Outro fato diz respeito aos padrões mentais que refletem no adoecimento do corpo, assim, é um caso individual. Vidas passadas, em primeiro lugar, são reflexos das ações anteriores e muitas vezes com difícil identificação. Contudo, no karma da vida passada, pode haver sofrimento ou algo que impeça a liberdade. No entanto, mesmo com sofrimento, o karma, nesse caso, não é interpretado como punição, mas como evolução do espírito. Ainda assim, é possível que os karmas provenientes de outras vidas venham a se repetir nas próximas vidas, pois não tiveram resolução. Enquanto a pessoa não resolver, se ela não resolver nessa vida, na outra ela vai ter que resolver. Coletivo, nesse caso, comportamentos individuais refletem um grupo ou nação, como por exemplo, em caso de acidentes aéreos ou catástrofes que acometem um grupo. Dessa maneira, entende-se que as pessoas não estão no mesmo lugar por coincidência, mas têm alguma ligação entre si. Corrupção, violência e intolerância religiosa também são reflexos de escolhas. O oitavo tipo e último karma planetário. O karma planetário, apesar de ser o menos estudado pela área mística, o karma planetário traz a reflexão do mundo como é e suas consequências. Ou seja, há um padrão evolutivo, mesmo com muitas divergências de personalidades e caracteres. Sendo assim, a Terra seria um lugar de expiação e, portanto, a encarnação aqui passa por processo de dificuldade e falta de conexão espiritual. Em resumo, o karma planetário é o rumo que o planeta segue conforme decisões de líderes. Né? Muitos países têm karmas também, né?
karmas coletivo, karmas presidentes, né? Autoridades têm karma. Às vezes é um problema não só planetário, mas daquele país ele também. Mas a Terra está passando por uma transição planetária, tá? Bom, então, é, é isso, né? Como eu falei lá no início, tem uma onda aí de, de evolução espiritual, mas a pessoa tem que tomar cuidado porque os seres mais inteligentes não falam coisas para agradar a pessoa. Eles não elogiam, tá? E eles não aparecem e falam quando a pessoa quer, entendeu? Então tem que ficar atento aí, porque não adianta falar coisas boas e pedir para a pessoa fazer coisa errada, porque isso pode gerar um karma. Influências influencia também, então fica atento aí. Faça meditação, faça suas orações, tá? Converse como se estivesse conversando com um amigo, com um pai. E é isso. E se policie, veja em que situação você está. Se você está preso a uma situação, se você não consegue sair, dá uma lida para saber se é karma e como que você se liberta. Quais os passos para você se libertar. Tá ok? Então é isso. Se você gostou, compartilhe e deixe seu like.